Ora viva! Cordiais saudações a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bate-Papo com a Juju. Como sabem, quem fala para vocês é a vossa Juju. Estaremos aqui mais uma vez para tratar de um assunto bastante juvenil. Para o dia de hoje, vamos falar sobre um assunto relacionado à educação rodoviária. Para não perder o programa, subscreva no canal a partir do link que está a passar agora em rodapé. Bem, para a edição de hoje, preparamos um tema relacionado à educação rodoviária. Vamos falar sobre os fatores que contribuem para o elevado número de acidentes em Angola por viação. Já temos o nosso convidado em estúdio. Ele que é o Gonçalo Mussungu, é instrutor e especialista em assuntos de trânsito. Gonçalo Mussungu, olá! Olá, Juju! Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Pois é. Gonçalo Mussungu, dá uma palavrinha para quem nos assiste, uma saudação básica. Bom, na verdade, estamos aqui para mais uma vez abordarmos então os nossos assuntos que têm levado a cabo assuntos de acidentes de aviação. Então foi proposto um tema, os fatores que mais contribuem para elevar o número de acidentes de aviação em Angola. Estamos aqui para então debruçarmos um bocadinho sobre aqueles que são os fatores que mais contribuem para elevar o número de acidentes de aviação. Muito bom. Gonçalo Mussungu, como já disse, ele é instrutor e é especialista, é mesmo especialista em assuntos relacionados à aviação e trânsito. Gonçalo Mussungu, de acordo ao nosso tema, que são os fatores que mais contribuem para o elevado número de acidentes em Angola. Diga-nos então, quais são estes fatores, por favor? Na verdade, Juju, dentre os vários fatores que existem para elevar o número de acidentes de aviação em Angola, estamos a falar das manobras perigosas, estamos a falar propriamente da condução sob influência de álcool, estamos a falar do desrespeito pelas normas de circulação e conduta na via pública, estamos a falar da velocidade. Bom, são vários os fatores, na verdade, que mais contribuem para elevar o número de acidentes de aviação. E que é preocupante, hoje, na verdade, os acidentes de aviação constam da segunda maior causa de morte no país. É preocupante, então há uma necessidade de, isso é um problema coletivo, precisamos todos em conjunto trabalharmos para que evitemos então o índice elevado de instalados rodoviários em Angola, Juju. Sendo um assunto que afeta de facto a sociedade em geral. Exato, é um assunto que afeta a sociedade em geral e estamos aqui de forma individual, cada um dá o seu parecer, contributo para que reduzamos então o índice de sinistralidade rodoviária no país, o que é muito preocupante. Muito preocupante, ainda mais é a segunda maior causa. Segunda maior causa de morte e a primeira é indeficiência, porque na verdade depois da malária estamos a falar dos acidentes de aviação, que é a segunda maior causa, e dessa segunda maior causa de morte vem aí por trás as deficiências humanas, fruto da consequência dos acidentes de aviação. E que não são poucas. Não são poucas, então precisamos de um trabalho coletivo, como já estamos a falar, de forma individual, cada um vai fazer a sua parte, que é ser educado, de forma como vai circular na via pública, de forma educada, respeitando os sinais de trânsito. E aqui também depois fica aqui, talvez a chamada de atenção parte do nosso governo. Em termos, no ensino geral, na verdade, uma cadeira de Código de Estrada, eu tenho dito sempre que é bom termos uma cadeira de Código de Estrada nas escolas, no ensino geral. Para que, desculpa só, desde cedo as crianças, adolescentes, jovens tenham conhecimento antes mesmo de entrarem ou de ingressarem a uma instituição de trânsito, não é?
Exatamente, para uma escola de condução, ele quando vai para Uma escola de condução é isto. já tem mais ou menos as noções básicas de como se atravessa uma faixa de rodagem, uma estrada. O peão deve saber que encontrei um sinal vertical na via pública, esse sinal tem aí uma forma geométrica circular, tem um desenho de um boneco, então estou perante um sinal que me proíbe atravessar a estrada nesse local. E ele já sabe ler o sinal, já sabe que aí onde está colocado o sinal de proibição da travessia de peões, não se pode atravessar a estrada porque é um local impróprio. E hoje os nossos peões, por exemplo, que circulam nas vias públicas, a lei do Código de Estrada, a linha C do número 1 do artigo 99 do Código de Estrada, proíbe o trânsito de peões em locais impróprios. E por quem atravessar a estrada em um local impróprio, o Estado, a lei dá sanção uma multa. O peão pode ser multado por atravessar a estrada em um local impróprio, mas por falta de conhecimento das normas para nossos usuários da via pública. Então, daí esse comportamento que preocupa o Estado. Hoje temos muitas pedonais a nível da cidade de Luanda e do país também. E o Estado gastou muito dinheiro na construção dessas pedonais, mas mesmo assim os peões ainda querem atravessar a estrada em locais impróprios, que é preocupante. Bastante preocupante. Exato, muita gente está sendo atropelada por baixo das pedonais. Depois aqui ficamos a pergunta que não se cala, a quem vai recair essa responsabilidade? Porque foi atropelado debaixo de uma pedonal e acabou por perder a vida. Mais do que às vezes as pessoas dizem que não, se me atropelares, vais me levar no hospital. Eu até posso te levar no hospital, mas você ficou com um dano humano que vai ser irreparável. Isso é a chamada ditadura. Exato. As pessoas têm em mente que se o condutor se o condutor atropela por acaso, a responsabilidade recai sobre o condutor. O condutor, mas nem sempre a responsabilidade recai pelo condutor. Então, há mais do que a responsabilidade, na verdade, recair ao condutor. Precisamos de ter educação rodoviária, porque o combate, na verdade, é contra as mentes, porque se tivermos aqui usuários da via pública educados a nível do trânsito, então vamos ter pessoas, usuários a circularem na via pública, a circularem num local apropriado. Por exemplo, o trânsito de peões deve ser feito no passeio. Ao atravessar a estrada, já sabe que não, o peão deve atravessar a estrada no passeio, e o próprio condutor também, sempre que tiver a se aproximar a uma passagem para peões, deve reduzir a velocidade, exatamente, estar atento aos perigos para então evitar o inesperado que depois pode vir a resultar mesmo em morte. Muito bem. Juiz, exatamente. Sim. E com base, não é, estes fatores, será que as políticas que o Estado angolano implementa são eficazes para a redução de acidentes de viação? Na verdade, o Estado angolano tem trabalhado muito e as políticas que o Estado implementa para a redução de acidentes de viação em Angola são eficazes, e apesar de que também precisamos de mais políticas, não é? Mais políticas para que possamos então reduzir os acidentes de viação, pelo menos a nível da África Austral, pelo menos de baixarmos os acidentes de viação. Comparando com as outras realidades, se a nível da África Austral pelo menos sermos o país exemplo em termos de acidentes de viação, já é uma melhoria. Então, como disse, uma das políticas que o Estado tem implementado sempre para a redução de acidentes de viação no país é o que nós já conhecemos como slogan: se beber, não conduza, se conduzir, não beba. Mas mesmo assim, os condutores ainda querem conduzir sob influência de álcool. E é grave. Então, a lei, à luz do artigo 80 do Código de Estrada, proíbe a condução sob influência de álcool. E tu podes parar ao tribunal, e se a sanção mais grave não for aplicada por força de outras disposições. Então, é preciso termos a noção do que é que estamos a fazer quando estivermos a circular na via pública. É um exercício de muita responsabilidade,
porque estamos a conduzir, é um veículo, e eu tenho dito sempre, o veículo é como se fosse um eletrodoméstico, não é, que a gente usa todos os dias. Todos os É dias. só que esse eletrodoméstico tem uma particularidade muito forte. Se você não usar bem esse veículo, pode te matar. Pois Pode é. te matar. Às vezes é um veículo, você juntou tanto dinheirozinho para comprar o teu conseguir. Elantra, e esse Elantra em menos de um dia pode te levar para o Camama. Então, precisamos ter... A mama bem fica. Exato, precisamos ter muita cautela ao fazer o manuseamento desse mesmo veículo. E a outra política também que o Estado implementou para a redução de acidentes de viação é a construção mesmo das pedonais. Das pedonais, Exatamente. sim. Hoje o que se constata é que os peões não atravessam a estrada nas pedonais. Às vezes, vários sítios onde existe pedonal, você vê os peões atravessar a estrada. Preferem mesmo da atravessar pedonal. isso. Não podemos agir com esse tipo de comportamento. Estamos aqui para ajudarmos a nossa parte, né? Cada um deve dar o seu contributo. Exato, para que não seja mais uma das maiores causas, não é? Exato. De morte em Angola, porque vimos situações devastadoras mesmo, de acordo aos acidentes. Exato. Mas agora, sendo acidentes de viação a segunda maior causa em Angola, porque a primeira é a malária. Exato. Os condutores passam por uma escola de condução. Passam, sim. Todos os condutores, nem todos, não é? A maior parte deles passam por uma escola de condução. Exato. Será que as escolas de condução têm transmitido com eficiência os conhecimentos? Bom, na verdade esse é um assunto que também deixa uma pulga aí na orelha, cara, Juju. As escolas de condução, na verdade, estamos a falar do combate à sinistralidade rodoviária, na verdade. Eu tenho dito que o próprio combate à sinistralidade rodoviária começa propriamente nas escolas de condução. Os instrutores têm que ter capacidade, na verdade, de ensinar, instruir, porque depois também há escolas de condução que o próprio instrutor, se calhar não tem a formação de instrutor, não tem... Aprendeu empiricamente. Exato, não tem pelo menos um curso básico de pedagogia, porque também ele está a instruir, está a ensinar, deve ter pedagogia. Sim. E é alguém que tem a carta de condução, está habilitado a conduzir, e muitas das vezes também essa carta de condução não passou por uma escola de condução, que não sabemos de que forma ele conseguiu essa carta de condução, e trabalha numa escola de condução por, se calhar, por conveniência, porque é escola de um familiar, está aí a trabalhar como instrutor. Quer dizer, essa é uma pessoa que nem se calhar para motorista serve, mas está numa escola de condução a trabalhar como instrutor e está a ensinar futuros condutores que vão entrar em contato com a via pública. E isso é muito grave. Se precisarmos reduzir os acidentes de viação em Angola, então temos que combater as consciências humanas, senão fica um bocadinho complicado. Então, as escolas de condução devem também fazer o seu papel, que é transmitir o conhecimento, mas é transmitir de forma eficiente, lucidar os condutores, e porque depois eles vão entrar em contato com a via pública, vão encontrar pessoas de autoridades que fiscalizam, regulam. Os agentes reguladores de trânsito. Exato. Então, uma pessoa que não foi transmitido o conhecimento com eficiência vai ter dificuldade em fazer uso das vias públicas, Juju. Pois é. E qual é o conselho que deixa para as pessoas que não passaram por uma escola de condução? Bom, na verdade, para aqueles que já tomam os comandos de ação de um veículo, na verdade, já conduzem, mas que não passaram por uma escola de condução, que também não sei como adquiriram a carta, porque a carta de condução, na verdade, não é um produto que vais para o mercado, pagas o dinheiro e te dão a carta de condução. Na verdade, a carta de condução adquire-se. Para adquirir a carta de condução, deves passar por uma escola de condução, aprender o conhecimento teórico, técnico, prático, para futuramente então entrar em contato com a prática da condução, juntamente com a teoria que foi recebida em uma escola de condução. Então é importante que tenhamos a noção todos do exercício da condução,
porque um país em que se aplica as normas de circulação e conduta na via pública, todo o condutor faz uso das regras, até o próprio peão é elucidado a nível de conhecimento de código de estrada, vamos ter um país que, em termos de acidentes de viação, será muito baixo. Muito né? baixo. Porque hoje, onde há circulação rodoviária, há sempre acidentes. Há sempre acidentes. Se olhares para outras realidades, né? Propriamente se olharmos para a Europa continental, também há acidentes de viação. Em países desenvolvidos, mas se você vê a taxa de acidentes, os fatores que mais contribuem para elevar o número de acidentes daqueles países são os acidentes de viação em 10º, 11º, mas nem são tantos até. Mas nós em Angola é a segunda maior causa. Isto é grave. É grave, okay. Realmente. Bem, o instrutor falou-nos sobre os fatores, né, que contribuem para o elevado número de acidentes em Angola. Vai nos dizer então, será que nós temos os agentes reguladores de trânsito? Exato. Será que eles têm fiscalizado, têm contribuído para o melhoramento, ou seja, para a redução de acidentes da via de trânsito? Ok, na verdade os nossos agentes reguladores têm feito o seu papel, na verdade, que é de fiscalizar, regular e ordenar o trânsito na via pública. Eles fazem a sua parte, na verdade. Aqui, na verdade, os próprios agentes também devem ajudar o Estado, porque são eles que são dados a responsabilidade de parte do Estado fiscalizar, regular e ordenar os condutores na via pública, porque os condutores passaram por uma escola de condução. Então, o papel do agente é fiscalizar esse conhecimento que o próprio condutor recebeu por uma escola de condução, e esse condutor também passou por um exame, e a entidade responsável para examinar os candidatos que saem de uma escola de condução é a própria Direção Nacional de Viação e Trânsito. Não são eles que examinam, e se eles examinarem é porque esse condutor está capacitado, está capaz de partilhar a via pública usando um veículo a motor. Agora, já na via pública, às vezes os condutores não aplicam aquilo que aprenderam na escola de condução. Daí vem a mão pesada dos nossos agentes reguladores de trânsito em chamar então a responsabilidade pelos infratores. Então fica aqui também a recomendação parte dos nossos agentes, quando notarem um comportamento incorreto por parte dos usuários da via pública, devem sancionar, passam multa, se for para chamar uma responsabilidade, que deve transitar a tribunal, leva esse indivíduo a tribunal para então ser responsabilizado pelas infrações que ele cometeu, porque o Código de Estrada, na verdade, no seu artigo 132, diz que todos os crimes e as contravenções cometidos no exercício da condução automóvel são punidos à luz da lei complementar e do próprio Código Penal. E se calhar lá em casa devem estar-se perguntar, as tais chamadas gasosas, como é que elas ficam? Onde é que elas entram? Bom, a gasosa, na verdade, esse é um comportamento de sermos aqui que às vezes não há gasosa, não se paga gasosa, muitos calhar, mas é um comportamento incorreto. Então, bastante incorreto. Daí a chamada de atenção parte dos nossos agentes reguladores de trânsito, porque às vezes é uma pessoa que, e isso às vezes de gasosa, a facilitar, pronto, está a andar. Só que facilitando, contribui para o elevado número de acidentes. Exato, não, se calhar é alguém que está a conduzir desencartado, nunca passou por uma. Ou se calhar é um aprendiz, aprendeu com o irmão, com o pai. Exatamente. Deu-te aí um trocadozinho e em troca para a liberdade desse mesmo condutor, deu-te aí e ele vai-se embora. Bom, na verdade deve-se chamar a responsabilidade também dos agentes reguladores, que é um comportamento incorreto, deve-se evitar isso e que exigir o condutor ser responsabilizado pela infração, levar esse indivíduo à responsabilidade, vai até o tribunal responder o porquê que estava a andar sem estar habilitado, porque a lei diz para dirigir um veículo automóvel deve estar habilitado para conduzir. Gonçalo Mussungu, instrutor, especialista, deu-nos então aqui uma aula, não é? É mesmo uma aula, não tem como. Muito obrigada. Obrigado. Por nos esclarecer sobre os fatores que contribuem para o elevado número de acidentes. Estamos mesmo bem esclarecidos. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, não é? Que nós entramos em contato com o instrutor e ele responde, não é isto? Então,
Para não perder o programa, subscreva no canal a partir do link que está a passar em rodapé. E voltamos para a próxima edição. Fiquem com Deus, beijos, cuidem-se e beijos da Juju.